No último dia 12, saíram as primeiras imagens do telescópio James Webb e são realmente impressionantes. No episódio anterior, nós falamos sobre algumas relações da produção desses espelhos com a engenharia de materiais e hoje eu vou apresentar para vocês a etapa final da produção das lentes gravitacionais que envolvem o polimento e a aplicação de ouro sobre as lentes. Propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. No episódio, os conceitos que a gente trabalhou envolvem também a questão do custo, a produção desses espelhos, como eles funcionavam, que tipo de material foi usado, o tipo de processo que teria que ser usado, quão fácil seria de montar esses espelhos. Eu vou deixar aqui no card um link do vídeo que eu mostrei isso para vocês e eu recomendo que você, caso não tenha visto ele ainda, assista ele primeiro. Até menciono algumas tecnologias que já foram desenvolvidas para esse telescópio, que já estão em uso e como isso pode ou vai alterar a nossa vida, Então eu recomendo você assistir esse vídeo primeiro e assistir esse aqui como segunda parte. Nós vimos que o material usado para a fabricação desses espelhos é o berílio, Ele foi minerado, foi pulverizado, ele foi processado para formar os segmentos, que eu chamei no vídeo anterior de pré-espelho. Depois desse pré-espelho ele foi removido a massa em excesso para a parte de trás dele tivesse somente uma estrutura bem fina para suportar o espelho e remover massa desnecessária. E aí já entra na última etapa de fabricação desse espelho. Eles foram enviados para a empresa SSG Tinsley, que é nos Estados Unidos, lá na Califórnia, para a parte final de produção, no caso da preparação da superfície das lentes. Essas etapas elas são bem parecidas com as etapas de produção que a gente tem da superfície das amostras no laboratório, que nós analisamos tanto no microscópio óptico quanto no microscópio de varredura. E até eu fiz um vídeo de como eu faço a preparação das minhas amostras, eu vou deixar aqui no card também, você pode dar uma olhada. E é bem simples a forma com que eu vou mostrando, então você pode acompanhar literalmente como eu fiz a preparação. Mas de forma resumida, no laboratório nós trabalhamos com o uso de lixas d'água, lixas d'água de sílica em geral, e eu começo da lixa mais grossa para mais fina. Então, geralmente a gente começa, por exemplo, com a lixa de 120, 240, 320 e vai subindo até 1200. Então, no vídeo apresento para vocês a lixa rotativa, e eu fico com a amostra ali, eu vou girando a mão, enquanto a lixa vai rodando. Óbvio, não sei se você percebe, mas tem a água também, e aí a água a gente usa como o fluido para não deixar a amostra aquecer. Tem todo esse problema também, como tem muito atrito, a gente teria um aumento de temperatura muito grande. Mas tem algumas ressalvas que eu queria fazer aqui, e aí acho que esse paralelo com o que é feito no telescópio é muito interessante, é que em geral a gente usa uma resina para poder ficar mais fácil de segurar a amostra. No vídeo eu apresento para vocês uma amostra que eu fiz em resina termofixa. Mas tem alguns materiais que a gente pode usar, por exemplo a baquelite, que ela é um pouco mais dura. E é interessante que durante a etapa de preparação da superfície, a gente tem que tomar muito cuidado, se for, por exemplo, na lixa rotativa, com a velocidade da lixa. Se ela tiver uma velocidade muito grande, muito alta, que no caso só tem duas velocidades, alta e baixa, a velocidade alta fica mais difícil da gente controlar a superfície que vai ser lixada. Então eu geralmente uso uma velocidade mais baixa. Um outro fator é que, como a gente segura com as mãos, a força que a gente aplica sobre a amostra também interfere na qualidade da superfície. Como a gente quer, por exemplo, analisar no óptico, que vai usar a luz, uma lâmpada para enxergar a superfície da amostra, dependendo da força com que eu aplico e dependendo da resina que eu uso, eu posso, literalmente, que a gente chama de comer mais um lado do que do outro. Então, eu formaria um plano e a minha amostra, ao invés dela ficar reta, ela ficaria, eu estou exagerando, mas ao invés dela ficar retinha, ela ficaria com um corte assim, e aí quando eu colocasse lá no microscópio óptico, dependendo onde eu fizesse o foco e eu fosse andar para lá e para cá, o foco iria perder, então eu teria que ficar ajustando o foco para realmente não ter esse problema de ajuste de foco.
No microscópio de varredura, né, que é o eletrônico, a gente não tem tanto esse problema, mas é legal da gente manter a superfície plana. E esse é um fator muito importante para a produção das lentes do James Webb, né? Porque no caso dele não é feito com as mãos, tem todo um maquinário que é usado para fazer esse lixamento, né? E preparar a superfície. No nosso caso, a gente faz com as mãos porque é uma coisa muito pequena, é bem mais fácil de se controlar. Mas é algo interessante de se falar porque é um detalhe que pode atrapalhar a nossa análise. Um outro detalhe também é a formação de vários planos. Então, se de um lado pode comer muito, eu posso tentar ajeitar e aí ao invés de eu corrigir, eu posso criar um outro plano. Então, às vezes, se você vai olhar para a amostra, parece um V, ou forma vários... Você consegue ver que ela, como se ela tivesse várias cores, aí você vai olhar assim e fala, nossa, tá tudo errado, né? Tá tudo, tem um monte de plano, tem que parar, vou ter que começar do zero, e não vai dar certo. Então aí a gente tende a até recomeçar, voltar em lixas mais grossas para poder fazer o lixamento e deixá-la mais plana possível. No caso das lentes do James Webb, eles fizeram algo bem parecido, né? Fizeram o lixamento da superfície e em seguida eles fizeram o polimento. Aí a parte de polimento, né, antes de fazer isso, eles removeram o resíduo do lixamento. E isso é muito comum, né? Quando a gente faz a preparação das amostras, é comum que a gente veja durante o lixamento partículas pretas, né, que vêm da lixa. E isso é normal porque conforme você vai lixando, por causa da abrasão, elas vão saindo, esses grãozinhos vão saindo, e aí a gente tem que ir limpando. Tanto que é importante e é recomendado que, conforme a gente avança nas lixas, da mais grossa para mais fina, que a gente sempre limpe muito bem a base ou sempre limpe muito bem a amostra com água corrente para tirar esses grãos mais grossos. Porque conforme a gente passa na lixa mais fina e tem algum grão da lixa anterior que é mais grossa, a gente pode formar riscos e aí fica difícil tirar, a gente teria que voltar para a lixa anterior para poder fazer esse lixamento. Então, conforme a gente vai avançando, a gente tem que ir limpando. E para eles, né, no telescópio é a mesma coisa. No caso, como é berílio, eles não podiam literalmente jogar água nele para poder remover esse excesso, esse resíduo aí que foi usado para fazer o lixamento. Então eles usaram álcool isopropílico e acetona. A etapa final de preparação dessa superfície, né, que é a parte de polimento, e também é muito parecida com o que a gente faz no laboratório, eles fizeram, não tive muito acesso ao que eles usaram, mas quando eu vi era um líquido branco, então me remeteu à alumina, que é o que a gente usa no laboratório, mas no laboratório a gente usa alumina com água. A alumina, assim como a pasta de diamante, é o elemento abrasivo, seria os grãos que ficam ali na lixa. Mas ao invés da gente usar uma lixa, a gente usa a alumina. Então como que a gente faz isso? No vídeo eu até mostro para vocês que é um tecido vermelho e esse tecido vermelho fica jogando um líquido branco. O líquido branco é a alumina, então conforme a amostra fica lá, né, em contato com ela, é como se eu estivesse fazendo uma esfoliação de pele, só que na superfície da minha amostra. Isso garante com que eu faça um lixamento muito fino, já que o elemento de abrasão, que é a alumina, tem um tamanho de partícula de mais ou menos 1 micron, né, em média. Então isso permite com que a superfície do meu material, né, da minha amostra, fique extremamente lisa, plana, e quando a gente olha, literalmente parece um espelho, né? Ela começa a refletir muito mais a luz, justamente porque tem uma superfície muito plana. E isso é uma característica muito importante e relacionada aos espelhos, né, no caso das lentes do James Webb, que um bom espelho é aquele que tem uma superfície tão plana, tão lisa, que você não tem a difração, o espalhamento da luz. Se a gente só fizesse o lixamento com uma lixa grossa, é normal a gente ver um monte de risco. Conforme a gente vai aumentando, né, o número da lixa, ou no caso diminuindo o tamanho dos grãozinhos que ficam ali, a gente percebe que ela vai mudando a superfície, ela vai ficando cada vez mais brilhante. E o que acontece, né? Na etapa final de polimento, a gente garante com que a superfície que tem uma textura, né, depois do lixamento, fique mais homogênea.
No caso do James Webb, eles conseguem um controle de até 20 nanômetros, né, da superfície, que é 1/5 do tamanho do fio de cabelo do ser humano. E isso é muito legal porque eles conseguem permitir com que aquela superfície fique extremamente lisa e plana. Depois dessa etapa, né, de polimento, que eles até fazem algumas vezes, né, eles não falam quantas vezes eles fazem, mas eles fazem várias vezes a etapa de lixamento e polimento, que é até uma coisa que a gente faz também no laboratório quando não está muito bom a superfície. Eles passam para a parte final da preparação da superfície, que corresponde à etapa de aplicação de ouro. Nessa etapa, né, eles colocam o ouro na superfície da lente. E por que eles usam ouro? Acho que essa é uma questão interessante de se responder. Além de garantir com que toda a superfície fique plana e lisa, eles precisavam também garantir com que toda a luz infravermelha, que é o espectro que eles estariam olhando, seria refletida e direcionada para um centro, né, que é aquela região do telescópio que fica na ponta. A superfície, então, lisa garante isso, né, com que a luz não seja espalhada para qualquer lugar, que seja mais fácil de focar ela num único ponto. Mas qualquer outra técnica de aplicação sobre a superfície de espelhos que a gente pode usar comercialmente aqui não é efetiva quanto ao uso de ouro, por exemplo. O ouro, a gente sabe que ele é um elemento muito bom para condutor elétrico, térmico e, obviamente, a parte de reflexão. Como que eles fizeram isso, né? Eles pegaram o segmento, né, que eles já tinham preparado, tinham lixado, tinham polido, colocaram um escudo em volta para literalmente expor só a região que eles queriam colocar o ouro e colocaram tudo isso daí dentro de uma câmara de vácuo, né, uma câmara bem grande. Então eles colocam dentro da câmara, removem todo o ar e aí eles produzem como se fosse um vapor de ouro, e esse vapor de ouro fica sobre a região que eles querem aplicar e ele é depositado sobre o segmento, né, sobre a lente gravitacional. Óbvio que não é muito fácil de se encontrar isso daí, né, esse maquinário, como isso aí é um processo exatamente feito, porque é um segredo industrial, mas é como se fosse uma nuvem de ouro e ela é aplicada ela é depositada sobre o material. E isso permite, né, a produção de uma fina camada, é quase que literalmente quando a gente tem uma joia folhada a ouro, né, mas ao invés de usar a folha de ouro, ele produz a folha de ouro sobre o material. Então eles conseguem chegar numa espessura de mais ou menos 1000 angstroms ou 100 nanômetros, que é quase uma folha sulfite, né, quase a espessura de uma folha sulfite de ouro sobre o segmento. E é legal que eles usam só 3 gramas de ouro por segmento lá do telescópio, né, por segmento, para produzir essa fina camada de ouro. Então eles conseguem produzir isso só com um pouquinho de massa e é bem legal de ver, sabe? Você olha, parece que é um monte de ouro que tem ali, nossa, tem um monte de ouro. Não é só um negocinho bem fininho, que é literalmente uma folhinha de ouro que foi produzida para depositar. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, deixe seu like, assine o canal e ative o sininho. Muito obrigado e até mais.